Boa noite. ICMS, incentivos fiscais, redução da carga tributária, benefícios fiscais, microempreendedor individual, simples nacional, guerra fiscal, incentivos, redução de alíquota, cesta básica, tudo isso e muito mais nós veremos hoje aqui no programa Café com Leite. E nosso convidado para tratarmos e discutirmos esse assunto, Dr. Francisco Wildes de Oliveira, ele que é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e diretor de Assuntos Econômicos e Tributários do Sindicato dos Fazendários. Ele também que ministra palestras e cursos sobre legislação tributária em todo o estado do Ceará. Programa Café com Leite. Oferecimento Drogarias Avenida. 25 anos de sucesso. A direção certa da sua saúde. Água mineral cristalina dos Alpes. Pura e cristalina. É isso aí, estamos começando mais um programa Café com Leite. Lembrando que a partir de agora você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br. Hoje nosso convidado é o Dr. Francisco Wildes de Oliveira, ele que é diretor de Assuntos Econômicos Financeiros do Sindicato dos Servidores Públicos Fazendários e também servidor público estadual, é claro, fiscal, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, escritor, já escreveu um livro aí sobre a legislação do ICMS do Estado do Ceará e processo fiscal, o qual tenho o prazer de tê-lo aqui no nosso programa. Wildes, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Eu que agradeço a participação e espero contribuir com o seu público para que a gente esclareça alguns assuntos do momento, alguns assuntos da atualidade e que faça com que a sua plateia, que é muito dedicada, que é muito fiel, participe também do seu programa via internet, né? Com certeza. Estamos no ar também pela internet, transmitindo para todo o Brasil. É o único programa da TV Verde Vale, viu, Wildes, que é, e eu tenho o maior prazer de fazê-lo e trazer aos nossos convidados e levar essas informações, que sempre nós temos uma interação muito boa com o nosso público, com os nossos telespectadores, quando trata-se de tema. E tema como esse, em especial, temas importantes, quando se trata de legislação, de ICMS e tal. E você que é um expert no assunto, é um cara que vive, que almoça e janta a legislação, né? Mas aí é o seguinte, eu sou sabedor da sua vida e sei que você é aqui da região do Cariri, Quando você ingressou na carreira pública do Estado do Ceará, mais especificamente na Secretaria da Fazenda? Foi ainda em 1981, concurso que houve na Cefaz, e na época eu fazia economia no Crato. Aí suspendi a faculdade de economia, fui trabalhar no sertão lá de Senador Pompeu, e com o tempo, eu ainda voltei para a região, trabalhei em Assaré, trabalhei no Crato, e desde então, de 89, que eu estou em Fortaleza. Na verdade, trabalhei lá na auditoria, né, na fiscalização auditoria, e depois passei a trabalhar na tributação. Lá a gente emite pareceres tributários e edita os textos das normas que são encaminhadas tanto para o Poder Legislativo, para aprovar em forma de lei, quanto em termos de decreto para que o chefe do Poder Executivo, o governador, as minutas de instruções normativas, decretos, leis. É uma comissão ou você é um dos participantes? É um grupo de participantes, grupo. Temos lá, são 20 colegas que trabalham nessa área. Todos servidores. E agora foi incrementada a equipe com este último concurso de 2007. E a ideia do livro? Você escreveu um livro aí sobre a legislação do ICMS, processo tributário, o qual eu sou consumidor do seu livro, com muito prazer, consumidor e usuário, né? Porque o consumidor é aquele que compra para deixar na estante, é um consumidor que compra para agradar. Eu não, o meu eu não vou trazer aqui. Daqui a pouquinho eu trago o meu volume aqui para você ver que ele é bastante usado. E eu acho que a importância do autor
ele se vê feliz quando vê aquele livro desgastado, não pelo tempo, mas pelo uso, né? Pelo consumo. O que te levou a isso? Foi a paixão pelo ICMS, pela legislação? Na verdade, foi uma necessidade do próprio trabalho, da atividade. Na elaboração de pareceres, nós tínhamos que nos defrontar com várias edições de normas federais, Constituição Federal, Lei Complementar Federal, a Lei Complementar 87, e mais uma gama de legislações que nós precisávamos estar dia a dia inteirado, a par desses assuntos. E aí veio a ideia de fazer a consolidação de todos esses textos no livro e colocar comentários acerca dos assuntos, justamente porque nós trabalhamos no setor de consultoria, lá na Cefaz, a CATRE, na célula de consultoria SECOM. E ao elaborarmos os pareceres de interpretação das normas encaminhadas pelos diversos contribuintes dos diversos tributos, né, IPVA, ITCD, ICMS e taxas, e nós elaborávamos os pareceres e as emendas dos pareceres eu anexava ao texto da lei, porque aí facilitava para o contribuinte. Já está na 13ª edição, né? Agora, no começo de 2014, devo sair com a 14ª edição, se Deus quiser. E isso facilita muito a consulta e o manuseio e a atualização de toda a legislação, porque ela é muito complexa, né? Muito complexa. Até e dinâmica, né? E a forma de interpretar, que dada a complexidade, isso aí dificulta até o uso da lei, a aplicação da lei, né? A complexidade. E chega a causar muitos danos, tanto ao erário público como ao consumidor, ao contribuinte, né? Isso. E uma legislação bem interpretada, ela traz um resultado melhor, né? No aspecto da legislação estadual em si, a facilidade nossa é que nós temos uma interpretação autêntica, né? Porque quando o intérprete é aquele que elaborou a norma, ou que conhece de perto a norma, é mais fácil apreender qual a intenção do legislador. Então, uma interpretação que é quase autêntica, porque autêntica é o órgão emissor que, quando sai com outra norma, dizendo qual o sentido daquela norma, em caso de dubiedade de interpretações. Com certeza. Até o parecer sai com mais flexibilidade, mais fácil, né? Mas vamos lá, já que você faz parte dessa comissão de elaboração de decretos e leis e minutas que regem todo o regulamento do Estado do Ceará, tivemos aí recentemente esse decreto aí do Refis, Plano de Recuperação Fiscal do Estado. Isso. Que de antemão eu já lhe digo que eu sou contra. Sou contra, mas eu não quero o meu parecer, eu quero o seu. Você fez parte dessa elaboração desse decreto? Não. Eu tenho um Estado também prestando serviço ao Sindicato dos Servidores Fazendários. E nessa elaboração não participei da formulação. Em princípio, por questão até de justiça fiscal, eu tenho minhas restrições em relação aos refis, porque o refis ele acaba colocando numa situação justamente de injustiça para aqueles contribuintes que pagam religiosamente em dia suas obrigações e se aproveitam de um refis para obter ganhos naquela expectativa de que vai sair o refis, ou seja, o contribuinte que não às vezes, por uma questão de um planejamento não muito ético, digamos assim, ele se apropria do recurso do tributo e esperando o refis para pagar com desconto. Eu acho, nesse aspecto, injusto o refis. Então, nós pactuamos com o mesmo pensamento. Agora, o que é que você acha do Estado que nunca se preocupou em trazer aqueles contribuintes
que pagam em dias um benefício. O Estado pensa nesse assunto? Não pensa. Infelizmente não pensa. É o que em direito nós conhecemos como sanção premial. Premiar quem religiosamente Para não dizer que não tem nada aí a nível federal, surgiu aí o cadastro positivo aí só para botar no açúcar, né? Na esfera privada, né? Na esfera privada e para o consumidor, né? Para o consumidor. Quer dizer, mas apenas para tentar, assim, amoldando, mas que, na verdade, nada... Não deixa de ser positivo, porque o consumidor que está no cadastro positivo, ele passa a ter taxas diferenciadas em relação ao restante do mercado. Foi o Estado, né, que contribuiu com isso, né? Foi uma iniciativa criada pelo Congresso Nacional, através de leis. Agora, a iniciativa da Associação Comercial, que me parece que de São Paulo, né? Que um deputado federal iniciou com um projeto de lei e criou o cadastro positivo. E funciona na Serasa, né? Você acessar o site da Serasa, você pode fazer seu cadastro e daí em diante essa informação é disponível para todo o mercado financeiro e o mercado que tem carteira própria, né? O mercado comercial que tem carteira própria, e eles passam a oferecer um financiamento de bens e serviços e de recursos, né? E de dinheiro mesmo, a uma taxa mais competitiva, mais favorecida. Né? Pelo menos para começar, né? Para começar, para ver se... Eu acho que o governo... Incentiva mais os negócios. Né? Porque eu acho que o governo deve... Apesar de que eu venho analisando que com essas políticas de incentivo, eu acho que o governo do Estado do Ceará e até o governo federal também vem dando umas pitadazinhas assim de benefício. Do seu ponto de vista, de benefício de redução de carga tributária, eu tenho feito uma análise assim superficialmente e eu acho que vem trazendo assim, muito timidamente alguns benefícios, do seu ponto de vista. Tem dois aspectos. Tem aquele benefício que é feito com o fim econômico e social, e aí entra na seara da guerra fiscal, né, em que o Estado oferece desconto no pagamento do tributo para trazer plantas de empresas que estão nos maiores centros econômicos, sul e sudeste, oferecendo desconto de até 75% do tributo. Há casos que não é mais celebrado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, não é mais celebrado, mas há casos em que o desconto chega a 99%, já chegou a 99%. Hoje a média é 75% de desconto. E trazendo essas empresas para favorecer a economia regional e a economia estadual. Esse é um aspecto. O outro é que, se não for feito um planejamento nesses incentivos, eles acabam concorrendo deslealmente com quem já está no mercado aqui e acaba quebrando quem já está aqui há muito tempo. Outro é o aspecto da própria concorrência em si, já que todos os estados oferecem, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, oferecem esse incentivo, acaba que nenhum deles tem benefício na diminuição dessa arrecadação, porque esses contribuintes eles iriam para toda a região do país, já que todos oferecem benefícios fiscais, e eles acabam acabando o benefício, o prazo do benefício contratado aqui, migrando para outro estado. Já estão migrando para outro estado. Porque para lá é novidade, né? É novidade, né? É um ganho. O tributo é alto, né? É 17%, na média. E aí, eles acabando o benefício aqui, eles migram. Mas dentro do contexto lá da redução de cesta básica, de redução, esse processo de substituição tributária que recentemente nós vamos falar no próximo bloco aí sobre essa questão do material de construção que está sendo editado agora. Está sendo editado agora e tal, que entra em vigor agora no dia 1º. Quer dizer, nesses cálculos aí, recentemente teve aí para produtos de informática também, eu fiz assim uma margem, eu acho que houve uma reduçãozinha muito tímida na carga tributária. Você fez essa análise, não? Tem dois aspectos. Primeiro é que simplifica um pouco o processo de cálculo, né? Nós tínhamos aquele cálculo que a gente chama da substituição tributária clássica, né? Que é
considerando o crédito de origem, tudo mais, crédito, margem de agregação, né, margem de valor adicionado. E agora não, agora é só um percentual aplicado sobre o valor da operação, simplifica um pouco. No aspecto da carga, tem dois diferenciais. Tem a carga líquida, que já considerando os cálculos, né, a carga líquida final, e uma carga diferenciada para quem celebra regime especial de tributação. E aí, dentro desse regime especial de tributação, o Estado exige algumas contrapartidas, como, por exemplo, acréscimo na arrecadação em relação aos exercícios anteriores e a incremento na quantidade de contratação de mão de obra. Então, são alguns aspectos, também exigência do regime especial de tributação, e que o contribuinte não esteja inadimplente nem com a obrigação principal, nem com as acessórias. Né? É isso aí. Estamos conversando aqui com o doutor Francisco Wildes de Oliveira, ele que é auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros do Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais Fazendários do Estado do Ceará, aqui no programa Café com Leite. Lembrando que você pode interagir com a gente no site programacafécomleite.com.br. Vamos saborear aqui uma água mineral cristalina dos Alpes, rapidinho aqui, doutor Wildes, porque quem vem aqui tem que saborear sem quebrar. Tem que saborear uma água aqui. Eu faço questão de servir aos nossos convidados uma água mineral cristalina dos Alpes. E daqui a pouquinho, lógico, um cafezinho ainda sem nome, né? Cafezinho saúde, aqui, então. Saúde para nós. E também um cafezinho ainda sem nome, né, diretor? Nosso café ainda não tem nome, mas saborear um cafezinho aqui. É o café com leite. É isso aí, vamos saborear um café com leite, daqui a pouquinho nós voltamos. É isso aí, com o apoio da água mineral cristalina dos Alpes, estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Hoje conversando com o doutor Francisco Wildes de Oliveira, ele que é diretor de Assuntos Econômicos e Financeiros e Tributários do Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará. E também auditor fiscal e escritor do livro Legislação do ICMS do Estado do Ceará e Processo Fiscal. Isso. Inclusive, produção, daqui a pouquinho trazer aí o exemplar para a gente mostrar aqui o exemplar do livro do Dr. Wildes. Voltando aqui a bater esse papo. Dr. Wildes. De tanto usado deve estar só... Tanto usado, não, mas eu quero para provar que o livro é bom e é usado. Vamos lá. Estávamos falando ainda há pouco no bloco anterior sobre essa questão dos benefícios que o Estado do Ceará vem tentando implantar, tentando agregar valor ao Estado do Ceará, às empresas no Estado do Ceará. Que, no meu ponto de vista, ainda acho muito tímido, que eu acho que precisa ser muito melhor, muito mais agressivo, porque essa carga tributária é muito violenta, é muito agressiva, e nós precisamos bater isso com muita assiduidade ainda, para ver se há uma redução e há mais benefícios, né? Nós tivemos aí, num espaço muito recente, essa questão da redução da alíquota pelo Senado Federal, que aí não foi da importação, competência do Estado, mas do Senado, né? Quando houve a redução para 4% para os produtos importados. Eu fui fazer uma análise sobre essa questão e eu não vi nenhum benefício na ponta. Por quê? Beneficiado está aquele que importou. Quando ele vai lá para a cadeia, ele volta para a estratégia normal, porque eu só me acredito de 4%. Se eu me acredito de 4% e volto para a cadeia normal, consequentemente, o consumidor leva a pior no final, né? Como você vê essa estratégia? Isso trouxe algum benefício no seu ponto de vista? Não, a ideia era neutralizar a chamada
guerra dos portos, né? Em que guerra, né? estados como o Espírito Santo, que concedia na importação uma alíquota de 2%, para o contribuinte que importasse pelo Espírito Santo, e estava acontecendo em alguns estados aqui também do Nordeste, o incentivo de importar por lá, por esses estados que concediam incentivo, e transferir essa mercadoria com crédito fictício para os estados consumidores. Então, a ideia inicialmente era zerar a guerra dos portos, não podendo o contribuinte importador transferir além de 4% nas operações interestaduais. Isso de fato neutraliza qualquer benefício. Agora, como você falou, é verdade, na ponta não existe benefício. O benefício é interestadual para zerar a guerra dos portos. Mas para o contribuinte que adquire para vender para o consumidor ou para outro contribuinte internamente, não tem benefício. E isso não deixa de fato de gerar um conflito, porque eu que ao adquirir o produto do Sul e Sudeste, eu tinha aquele crédito de 7 ou 12, dependendo da região, e agora só tenho 4. Quer dizer, não deixa de afetar o meu cliente aqui no estado do Ceará. Eu trago então, para o Ceará porque nós somos daqui, né? Então dói aqui. Vamos supor que Pernambuco concedesse o benefício de importar por lá. Pernambuco faz muito isso em relação a CD para distribuição no Nordeste e, no caso, também estava fazendo em relação às importações. Com a alíquota de 4% nas operações interestaduais decorrente de produtos importados, ele acabou qualquer benefício que ele pudesse oferecer a quem importasse por lá. E a tendência agora, doravante, é que os estados façam, cada estado consumidor do produto importado, façam pelos portos do seu território, do seu né? estado. Até porque nós temos aí um Porto do Pecém, que é um espetáculo que, com certeza, eu mesmo tenho clientes que importam direto da China e outros países, direto aqui para o Porto do Pecém, com a matriz lá no sul, viu? Abriu uma filial aqui em Fortaleza. Apesar do custo dos portos brasileiros ainda serem altos, devido à logística, né, que é muito cara, ainda convém importar por alguns portos, como o Pecém, que é moderno e que barateia no final o produto, na ponta, né? Na ponta. É isso aí. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Francisco Wildes de Oliveira, ele que é auditor fiscal. Escreveu o livro, olha aqui o exemplar dele. Eu pedi o exemplar, me trouxeram aqui. Essa produção traz aqui, ó. Doutor, esse aqui é um dos mais recentes. Viu? Ele está muito novo. Está bem usado, eu estou vendo que ele está novo. Eu tenho outros lá. Bem mais usado aqui. Olha aqui, pega aqui, diretor, por favor. Livro muito bom, comentado, ICMS e processo fiscal, muito comentado. Ele, inclusive, vem com DVD, que é com toda a legislação do CONFAS, com mais a legislação, os julgamentos do contencioso administrativo tributário, que facilita também a pesquisa. Ensina umas decisõezinhas, rapaz, sobre... Tem decisões também. Já tem, né? Tem todas as decisões do contencioso. De 10 anos para cá, tem todas as decisões do contencioso administrativo. Facilita muito o trabalho de pesquisa e de investigação em relação a alguns assuntos mais polêmicos. Mais polêmicos. Inclusive, sou usuário com muita frequência, repito e digo, quem puder, quem trabalha na área, contador, Célio, meu amigo que assiste o programa Café com Leite, Renato, contador que assiste o programa Café com Leite, comprem esse livro não porque o Wildes está aqui no programa, é porque eu estou dando testemunho de que o livro é bom. O livro é bom. Guerra fiscal. Guerra fiscal é uma polêmica, é uma constante na política, é uma constante na mídia, é uma constante na gestão pública, de um modo geral. Seja a nível de município, seja a nível de estado.
qual a sua sugestão ou como você vê uma coisa para amenizar esse aspecto que, como você disse nas palavras que você antecedeu aí, quando se trata do porto, por exemplo, a guerra a redução para 4% faz parte do contexto da redução é um dos aspectos da guerra fiscal. Da guerra, né? Da guerra fiscal. A redução da alíquota do ICMS. Para atrair plantas de empresas. O incentivo do FDI. Então, são impactos da guerra fiscal. Mas nós precisamos de uma abrangência maior para que isso haja uma redução, para que isso haja uma melhora de forma significativa. Os estados, eles alegam, não sem uma certa razão, de que a responsabilidade pelo desenvolvimento regional, das economias regionais, e está na Constituição Federal, é competência da União. Como a União não faz esse seu dever, os estados, para atrair empresas, reduz a tributação internamente para compensar o custo de implantação de uma planta industrial, principalmente no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde está sendo mais concedido esse tipo de benefício. Evidentemente que no curto prazo pode ser que haja algum ganho, notadamente na contratação de mão de obra, né, cuja renda desses trabalhadores vai gerar outra renda que indiretamente pode compensar uma parte da tributação dispensada. Mas a longo prazo, esse tipo de política ela é perversa, porque as empresas, acabando o contrato, elas talvez não se sintam interessadas em voltar a ser tributada na margem normal. Até porque se torna sem competição, né? Sem competição, E havendo acirramento entre os estados, acaba que os estados zeram a tributação para atrair investimento. E quem vai sobrar, já que todo mundo oferece nesse jogo de mercado, de um leilão reverso, né? Um leilão para quem paga menos de arrecadação, né? Quem compensa a arrecadação negativa, eles vão justamente para aqueles estados que têm mais infraestrutura, que é o Sul e Sudeste. Ou seja, é um jogo de soma zero, como se diz, né? Ninguém ganha com isso. Mas aí nós buscamos lá um outro aspecto. Porque tem que se juntar guerra fiscal, guerra tributária, política social, economia, fazer aquele ciclo. Porque, de qualquer forma, vem a questão. Quando se há um incentivo, há uma implantação de uma grande empresa, há uma redução, os benefícios atribuídos a ela. Lógico, prejudicando a algumas. Mas há o aspecto do benefício social quando traz mais emprego, mais renda. Indiretamente, tributos como federais, porque esse giro desse negócio, surge novos negócios. Quer dizer, assim, de fato, é uma coisa muito complexa. Mas que eu entendo é que deve haver, sim, a redução da carga tributária. E deve haver o incentivo na parte social. Isso leva a outro tema que é bastante em voga, que é a questão da reforma do sistema. Nós temos no sistema tributário nacional uma iniquidade, digamos assim, e uma injustiça. Por que isso? Porque os tributos indiretos respondem por 45% da arrecadação nacional. O que é o tributo indireto? É o que incide sobre o consumo, sobre a produção, sobre a circulação de bens e serviços. E aí você tem o ICMS, COFINS, PIS. Isso gera um desestímulo a quem produz e, por outro lado, para quem consome, um desequilíbrio, porque ele passa a pagar tanto quanto aquela faixa da população que tem uma renda, digamos assim, uma renda alta.
trocando em miúdos, tanto o rico quanto o pobre paga a mesma carga tributária em relação a esses tributos, o que é uma injustiça. O sistema nacional acaba sendo regressivo, quando deveria ser progressivo, ou seja, quem ganha mais, em função da capacidade tributária, deveria pagar mais. Não é assim que ocorre no Brasil. E ninguém liga, ninguém propõe uma reforma nesse sistema. O sistema europeu, por exemplo, a maior faixa de incidência é sobre renda e propriedade. Aqui não, é sobre o consumo. Tem um exemplo muito clássico que é em relação à sandália havaiana, né? Ou a sandália japonesa, como se diz. O rico que calça a sandália havaiana, que vai para a praia, paga o mesmo imposto da sandália do que aquele trabalhador que calça para ir trabalhar. Para ir vender o produto dele na praia. Exatamente. Então aí começam as injustiças em que governo, nem sociedade, nem o empresário discute esses assuntos. Sistema financeiro, por exemplo. O sistema financeiro, a renda, participa só com 18% da arrecadação nacional, quando a gente sabe que é o sistema que mais gera riqueza. Ou seja, o sistema bancário e o sistema financeiro também, que é uma parte, o bancário está dentro do financeiro, né? Então, a renda é pouco tributada no Brasil em relação aos países que são mais justos do ponto de vista tributário. E a gente sabe, e aí você falou na questão social, a gente sabe que o sistema tributário serve também para redistribuir rendas. Ou seja, para manter toda uma gama de serviço para a coletividade, educação, saúde, escola, de qualidade de preferência, essa renda sai da população. Quem deveria arcar mais é quem tem mais condições, quem deveria ter mais condições de pagar mais. Mas não é o que ocorre. O que ocorre é que, indiretamente, com esses tributos sobre o consumo, sobre bens e serviços, mercadorias, bens e serviços, a maior parcela da população, para você ter uma ideia, outro cálculo que foi feito lá no Laboratório de Estudo da Pobreza, que o Sintaf participa, né, financiando o laboratório lá da Universidade Federal do Ceará, eles calcularam que sobre o consumo dos beneficiários do Bolsa Família, aquele consumo ele é tributado em 40%. Ou seja, o governo paga R$ 70 de Bolsa Família, não sei se ainda é esse valor, e desses R$ 70, 40% retorna ao governo de impostos indiretos. Porque a perversidade do sistema indireto é esse. O pobre consome toda a renda que ganha e volta para o governo. O rico não, ainda poupa. E o sistema financeiro tem um diferencial para não ser tributado em algumas faixas de renda. E essa é um defeito do sistema, uma injustiça do sistema, que ninguém vê nenhum político fazendo um projeto de lei ou criticando ou se mobilizando para diminuir esse aspecto da injustiça. Isso não gera voto, doutor Eudes. Isso não gera votos e esse é o problema da nossa sociedade. Mas nós vamos jogar as sementes, nós vamos despertar as pessoas, nós vamos acordar, vamos advertir para que as pessoas passem a acordar sobre todos esses aspectos. Não é só receber uma Bolsa Família, é ver o reflexo que isso dá. Não é apenas comprar o produto, é ver o que você está pagando porque está consumindo aquele produto. Essa é a razão, porque o retorno disso não está vindo até você. Porque quando você compra e você paga o tributo, ele deverá ser revertido da mesma forma que a sua bolsa vem, e como o doutor Eudes disse, ela volta em cerca de 40% em forma de tributo para os cofres públicos, e ele deverá novamente retornar para a nossa sociedade, que, infelizmente, de forma muito tímida, muito precária, ainda volta. Estamos conversando aqui com o doutor Francisco Wildes de Oliveira, ele que é diretor de Assuntos Econômicos e Tributários do Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará, servidor público do estadual também, como auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará.
batendo esse papo descontraído sobre guerra fiscal, ICMS, benefícios e incentivos fiscais aqui no programa Café com Leite. Agora eu vou falar do laboratório LAMIC. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Um abraço para você, Ivanilson, um abraço para o doutor Leonardo, Ivanilson Júnior, doutora Socorro, um abraço para vocês. Vamos agora saborear o cafezinho. Não, mais uma água, né, doutor? Mais uma água aqui para nós, porque realmente a água mineral cristalina dos Alpes apoia e é nossa, é daqui. Saboreando água, vamos falar aqui de Ana? Não, Ana, farmácia da Ana, Drogaria Avenida, é daqui a pouquinho. Espera aí, Ana, vamos saborear um cafezinho aqui com o meu convidado. É um prazer aqui servir sempre o nosso convidado. Você vai me ajudar aqui? É, porque esse café, rapaz, eu derramo sempre, sabe, Wilson? Eu sempre faço questão de derramar esse café, aí eu vou servir aqui os meus convidados e tem essa mania de apertar demais e derramar o café. Eu derramo o café, mas fica o leite. Fica o leite, é. Vamos a um rápido intervalo de apoio cultural, daqui a pouquinho nós voltamos. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite e agora eu quero começar falando com Ana. As pessoas dizem, Drogarias Avenida, a direção certa da sua saúde. Eu digo, não. Lá na Avenida Ailton Gomes você encontra a farmácia da Ana. Ela que é conhecida. Drogaria Avenida tem ali na São Pedro, no Crato, você encontra no Pirajá, mas a farmácia da Ana só tem uma. Só tem uma, lá na drogaria, lá na Avenida Ailton Gomes. Um abraço para você, Carlinhos, um abraço para você, Ana, assistindo o programa Café com Leite. Roda aí o VT. As Drogarias Avenida trabalham sempre para oferecer o melhor para os seus clientes. Atendimento humanizado, os melhores produtos, os melhores preços. Aproveite nossos descontos especiais de até 70% em medicamentos. Drogarias Avenida, 0800 280 2798. É isso aí, um abraço para vocês, todos que fazem as Drogarias Avenida. Doutor, de volta aqui, né? Batendo esse papo descontraído. De uma forma, estou aprendendo muito, que maravilha, né? Preciso do Dr. Wildes aqui mais vezes no programa Café com Leite, trazendo essas informações para a gente. E para você, telespectador do programa Café com Leite, todas as terças-feiras aqui, batendo esse papo descontraído. Doutor. Será um prazer e uma honra, viu, voltar novamente. Não, você sendo programa aqui do Cariri. Eu sendo do Cariri, de Juazeiro. Você sendo um cara amigo, participativo, um cara que eu sou admirador. Eu sou seu admirador. Você não sabe, mas eu sou um admirador seu, partindo do princípio de que, desde o seu primeiro exemplar, eu estou falando demais, puxando o saco demais do seu livro. Mas é porque eu, modesta parte, eu lhe digo que sempre fui, sem demagogia. Sou um admirador, sou consumidor do seu livro e faço isso com muita questão, com muita ênfase, para que as pessoas que trabalham no ramo, na atividade, adquiram e leiam e tenham certeza de que estão fazendo a coisa certa. Doutor, vamos lá falar aqui um pouquinho sobre MEI, microempreendedor individual. Microempreendedor individual é uma essência, eu não diria uma essência, mas eu diria é um instituto, não saberia definir bem se seria um instituto, mas seria uma figura, também não saberia definir se seria uma figura jurídica, mas seria, de certa forma, vamos entender como uma figura jurídica, instituída pelo governo federal. Daí, eu tenho o meu ponto de vista no aspecto da figura do MEI. Mas eu vi, você inseriu a legislação dentro do seu exemplar, e eu precisaria que você comentasse acerca de Estado, o que benefício trouxe o MEI para o Estado do Ceará. Ok.
o MEI, ele não é... Eu digo assim, o benefício a nível de Estado e a nível... Ok. A criação do MEI foi inserida no Sistema Simples Nacional. A tentativa do governo era de, e está sendo com bastante êxito, de legalizar os 10 a 11 milhões de pequenos negócios que existem nas praças, nas ruas, do vendedor de pipoca ao picoleiro, ao ferreiro, ao engraxate, aos vendedores autônomos e pequenos, simples... Os pequenos empresários. São pessoas físicas que existiam à margem da lei, né? E que com a legalização do negócio passaram a ter um nome, passaram a ter um reconhecimento da legalidade do seu negócio e passaram a ter incentivo, inclusive, para obter recursos financeiros. Com a legalização, basta entrar no site do MEI, Pequeno Empreendedor Individual, e lá ele preenche os dados. É um sistema muito simples de se legalizar, e a partir da autorização, do número da inscrição do CNPJ, ele pode ir à instituição bancária, fazer um cadastro e obter um financiamento. E em termos de tributário é praticamente nulo, porque ele paga R$1 para o município, R$2 para o Estado e 46 aproximadamente reais para a Previdência Social. E aí passa a pessoa que tem, por exemplo, um salão de beleza que nunca apareceu para a economia, e no conjunto de 10 milhões de brasileiros, passa a ser um cidadão sem medo de abrir o seu negócio, né? Abrir conta bancária, né? A fazer diretamente com os fornecedores a compra. Antes ele fazia informalmente, né? Comprava do varejista ou do atacadista, ele pode fazer diretamente a compra com preços reduzidos. Isso é um benefício social, é um aspecto mais social do que arrecadatório ou fazer com que haja, do que benefício fiscal. Ou seja, é um aspecto positivo do ponto de vista social para o país. Meramente social. Tirar pessoas que estão à margem da economia e colocar um CNPJ e dar visibilidade, e ele poder até crescer o seu negócio para a microempresa. O mês são 36 mil, né? 36 mil de faturamento mensal, e pode crescer até ser microempresa ou empresa de pequeno porte, e aí passar a contratar funcionários, que MEI só pode contratar até um funcionário, e crescer para microempresa, e quem sabe com o tempo e com a tendência é essa. A tendência é essa. É dar aquele primeiro ponto, ponto de partida, isso. Plantar a semente, para em seguida ir para a esfera da micro, em seguida para a EPP, e assim sucessivamente na ordem progressiva do crescimento, né? A Europa depois do pós-guerra, houve um incentivo grande aos pequenos negócios, e aí a economia se consolidou. Pequenos produtores de vinhos, de queijo. Tem um controle maior disso aí. Exato. Controle assim para que... Controle social. Controle social. Necessário, porque vem a questão organizacional, os projetos futuros, a implantação, o crescimento do país, né? Aí nós vamos lá para a lei orgânica do fisco. Certo. Nós temos novidades? A questão da lei orgânica do fisco é um tema que está em pauta no Congresso. Tem uma proposta de PEC, proposta de emenda constitucional, a 186, em que os fiscos de todo o país estão se organizando para ter uma certa autonomia, para que não haja ingerência política e favoreça A em detrimento de B, para que a regra seja para todos, e não só para os amigos do rei.
Recentemente nós tivemos o caso do subsecretário da Receita Federal que pediu demissão porque, segundo ele, algumas decisões eram mais políticas do que técnicas. Isso acabava prejudicando no aspecto da neutralidade e no aspecto da transparência e da moralidade pública. Ele pediu demissão porque não concordava com algumas decisões que não era baseadas em aspecto técnico, né? Isso já tinha havido um episódio anterior com a Lina Vieira, a secretária da Receita Federal, que anteriormente também tinha sido pediu demissão porque foi pressionada por conta de algumas autuações bilionárias da Receita Federal. Isso é horrível. E, por conta disso, os fiscos dos estados, da União e dos municípios estão se organizando para criar uma lei orgânica da administração tributária e para que os gestores dessas organizações sejam funcionários de carreira e obedeçam aos princípios éticos e aos princípios constitucionais da transparência, da moralidade. Que é o que nós precisamos, né? É uma questão de tratar todos com igualdade, né? Ou seja, com isonomia, né? Tratar a todos segundo a sua capacidade contributiva, né? Contributiva, inclusive. E não se deixar levar pela pressão econômica dos grandes grupos. Você vê aí o que você falou, quando o subsecretário da Receita Federal e essa outra senhora aí, quando a imprensa abafa. Porque se houve uma indignação, se houve uma renúncia do direito dele, por uma indignação, por uma coisa que ele entendeu errado, eu tenho certeza que boa parte da população também pactua com ele. E deveria ser enfatizado assim com muito mais vigor, para dar valor àquela decisão dele, porque é uma decisão moral. O que ele fez não foi de forma aleatória. Ele fez embasado, eu presumo, aspectos técnicos, coisas fundamentadas, e isso precisaria dar assim, uma ênfase maior para que as pessoas valorizassem mais. Não é isso? Porque as atividades, e eu estou no setor da administração pública já há uns 30 anos, 31 anos, principalmente nessa área de tributação, em que o governo retira uma parcela da riqueza do cidadão, seja cidadão empresário, seja cidadão pessoa física, e isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Daí que são rígidas as normas que tratam de tributação. Você não tem aspecto para fazer avaliações subjetivas. A lei já diz quanto é que cada um deve pagar. E a lei, quando é elaborada, ela é elaborada já considerando todo um parâmetro técnico para a sua feitura. E quando todo um estudo por trás disso, né? E quando alguém entra na decisão administrativa de dizer, não, se fiscaliza A e não fiscaliza B, aí todo o sistema rui, né? Desmorona. Toda uma construção doutrinária, legal e moral perde o sentido, o objetivo para o qual foi criado. Doutor, estamos chegando ao final do programa, mas nós temos um assunto ainda que precisa ser beliscado. Eu sou a favor do Código de Defesa do Contribuinte. Nós temos Código de Defesa do Consumidor, Código do Idoso, Código do Jovem, da Juventude, da Infância, Código de tudo que se pensa. Agora, o contribuinte, o empresário, não existe um Código de Defesa. Existe algum projeto por aí tramitando que venha trazer alguma luz sobre o assunto? Existe. Já no âmbito dos estados, já tem Código de Defesa do Contribuinte, no estado de Minas Gerais, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e tem um projeto de lei complementar no Ceará, na Assembleia Legislativa, que foi encaminhada pelo governador no dia 11 de outubro,
criando também o Código de Defesa do Contribuinte Cearense. O Sindicato dos Fazendários provocou uma audiência pública para debater o código, porque nós observamos que esse código que foi elaborado pela Câmara de Comércio e Indústria do Ceará, ele precisava de alguns ajustes. Por exemplo, em relação ao Conselho de Defesa do Contribuinte, o CONDECON, da Lei Complementar 5, Projeto de Lei Complementar 5, 2013, não havia uma paridade de membros do setor público e do setor empresarial. E aí nós sugerimos modificar e agregar mais um membro ao setor público, porque o setor privado tinha 8 membros e o setor público tem no projeto 7 membros para compor o Conselho de Defesa do Contribuinte. E mais alguns aspectos de caráter de boa técnica legislativa, que nós debatemos esse assunto com os deputados que aceitaram a nossa sugestão de fazer audiência pública na Assembleia e requereram à presidência essa audiência pública. Os deputados Heitor Ferrer, o deputado Mauro Benevides, também estava lá, e a deputada Eliane Novaes, foram os subscritores desse pedido de audiência pública. E nós passamos o dia debatendo com eles e estamos encaminhando hoje ou amanhã, a nossa proposta de emenda no projeto de lei complementar. Em nome do Sindicato dos Auditores? Em nome do Sindicato dos Fazendários do Ceará. Muito bem. E o programa Café com Leite também vai pedir o apoio do deputado Camilo Santana, vai pedir o apoio do deputado Eli Aguiar, que também vai vir aqui no programa Café com Leite, e de outros deputados que nós temos uma boa relação para que a gente possa fazer com que as coisas fluam de uma forma favorável em benefício dos contribuintes também, né? Afinal de contas, benefício da cidadania. Da cidadania, né? Eu diria dos contribuintes, mas da cidadania de uma forma geral, porque isso só vai trazer benefícios. São criadores de riqueza, né? São gente que emprega, né? Que mantém a economia, o povo empregado, né? E de uma certa forma dá uma dignidade ao povo. Dignidade, né? Acima de tudo, É isso aí, estamos chegando ao final de mais um programa Café com Leite. Hoje conversamos aqui com o Dr. Francisco Wilson de Oliveira, ele que é servidor público fazendário, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e diretor de assuntos econômicos e tributários do Sindicato dos Fazendários do Estado do Ceará, a quem eu quero agradecer a sua participação no programa Café com Leite, que com certeza foi de grande valia e levou até você, telespectador, grandes informações e também está aqui aberto a sugestões, ideias e críticas. Manda um e-mail para a gente no nosso site, programa cafécomleite.com.br, nós vamos repassá-lo e ele com certeza vai te responder. Doutor, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, espero de volta em breve, né? Prazer foi meu, Leite. É sempre uma satisfação vir a Juazeiro, a minha mãe mora aqui, meus irmãos moram aqui, e eu estou sempre vindo para cá revê-los e compartilhar da companhia deles e dos amigos de infância, dos amigos da escola, da faculdade, da Faculdade de Crato. É sempre bom estar aqui e é uma honra estar no seu programa. Se me fizer outro convite, eu venho correndo, como eu vim especialmente para fazer essa entrevista e trazer mais informações, porque esse mundo da informação é muito dinâmico e a gente precisa sempre atualizar esses canais, né? Trazer coisas que as pessoas às vezes não imaginam que esteja ocorrendo, e Fortaleza é um centro que o dinamismo é muito rápido, muito rápido, e sempre que você me convidar e convidar algum colega, o secretário de Finanças lá de Fortaleza, que é colega nosso, o Jurandir, ou mesmo se convidar qualquer outro colega, como o João Marcos, que é o atual secretário de Fazenda do Ceará, e a gente pode intermediar para a gente entrevistar o João Marcos. Eu posso fazer esse canal, tá bom?
Ok. E a casa é sua. Muito obrigado pela sua Obrigado, presença. eu que agradeço. E com certeza o programa Café com Leite vai estar de portas abertas, com um cafezinho quentinho esperando por você. Todos os nossos convidados, em especial você, meu amigo Francisco Wildes. Um abraço a todos. Terça-feira estaremos de volta.